Alô, 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 boa tarde, salve, salve. Hoje, quinta-feira, vamos falar de Copa Libertadores, vitória épica do Galo ontem. Hoje o Cruzeiro contra o Mineiros e sem perder tempo, já vamos direto aqui com os nossos intrépidos comentaristas daqui a pouco. Nosso convidado Leston Júnior, Júlia Guimarães, minha prima, tá fazendo sucesso na rua, hein? Que beleza. Júnior Brasil, que hoje prepara uma música de amor aí, que hoje ele tem uma declaração para fazer. E Dimar Oliveira vai casar, que eu tô sabendo, hein? Olha aqui, ontem na Band News, eu batendo um papo com a Dimar, eu falei, para mim o Atlético ganha, porque primeiro que tá na hora do Santa Fé dar uma tropeçada. Segundo que o time titular é muito bom em relação ao time reserva. Foi lá e venceu, e com autoridade. Né? A pressão que ele sofreu foi uma pressão absolutamente normal de um time que atua como visitante. Então foi absolutamente normal. E girou tudo, Leston Júnior, em cima do que você disse aqui ontem. De não necessariamente ter mais posse de bola, embora o Atlético tenha mostrado números superiores, mas da eficiência. Né? De numa bola você vai lá com jogadores de qualidade, um levanta e o outro de qualidade arremata e você vence o jogo. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Everton, amigos. Foi uma vitória de um time que todos sabem que o Atlético pode ser, né? De um time bem consistente, com os três setores muito próximos, né? E o Atlético, por ter tido esse nível de atuação, soube sofrer até no momento final do jogo, né? Quando aquela pressão era inevitável em função do Santa Fé buscar o empate a qualquer custo, e mesmo assim o Atlético se portou muito bem. Inclusive com as mudanças feitas no decorrer do jogo, os jogadores, até o Maxwell, por exemplo, que é muito questionado, ele não teve talvez um acabamento com a qualidade esperada, mas as transições, tirando o Atlético de trás em momentos importantes. Então, realmente, como um todo, foi uma grande atuação de um time que ainda vai crescer, né? Se você observar o próprio Cárdenas, que é um jogador que ontem procurou achar um lugar onde ele pudesse ter um desempenho melhor, né? Uma zona de performance melhor, ainda vindo um pouco mais atrás, longe da área, mas com a sequência dos jogos ele vai se encontrar ali naquele espaço e é um jogador realmente diferente para a última bola, aquele passe final. Então o Atlético realmente é um time que vai crescer aí nessa sequência e essa vitória vai dar a tranquilidade necessária. Você acha que valeria a pena um trabalho físico específico com o Cárdenas? Ele é muito miúdo. Ele é pequenininho demais, ele é muito miudinho, franzino, ele corre, os caras correm, chegam na frente dele, aí vai dar entrevista. Quem falou que ele dá entrevista vai sumindo? Eu falei. Mas você não é falou... que ele é mais intimista, né? Ele é mais interior. Assim, absurda e tal. Mas ele tem talento, hein? Tem potencial, né? E foi até interessante, no primeiro tempo, principalmente, ele vindo buscar essa bola do Leandro Donizete, né, para tentar, porque o jogador que joga na zona que ele normalmente atua é um jogador que joga sempre na zona de pressão, com dois volantes sempre muito próximos. Então, esse achar o espaço para que ele possa receber essa bola, na pior das hipóteses, de lado, para conseguir dar sequência na jogada é importante. Mas ele puxou muito para o meio o jogo, né? Você via que ele tentava o tempo inteiro na saída dele. E acho que foi a grande característica dele. Fora da característica principal dele, que é jogar pelos lados. Ele puxou para o meio, ele puxou para o meio, porque ele sentia a dificuldade. Mas isso é visão de jogador. Esse jogador é inteligente. Se não é a minha, eu tenho que mudar o contexto desse jogo. E ele puxou o Carlos ali na esquerda. Exatamente. Não, e o curioso é que ele às vezes pegava a bola do lado direito e ele fez 1-2 muito bem ali com o Marcos Rocha. Marcos Rocha é monstro. Melhor em campo. E ainda bem que a gente falou antes. Verdade. Monstro. Melhor lateral do Brasil, não tem conversa, então muita gente xingou. Pode xingar à vontade, cuspir que nós somos de cigarro. Ó, ele pegava a bola, olhava para a esquerda, via o Douglas Santos, dava no Douglas Santos, mas ontem o futebol do Douglas Santos não entrou, Dimara. Por que não entrou? E mesmo não entrando, ele foi 1000 vezes melhor do que os reservas. Isso a gente tem que deixar sempre bem claro, mas é aquela história. Quando você tem jogadores que são tecnicamente superiores, o bom é isso, né? Que um dia que um não funciona, os outros estão funcionando super bem, que foi o caso do próprio Lucas Prato, que não foi fantástico, mas ele buscou o jogo o tempo inteiro. O gol dele foi o gol do centroavante, da característica dele, daquilo que ele representa, né? O próprio Gemerson também, que foi um leão ali atrás. Não que o Ed Carlos... E eu vi algumas críticas a ele, mas ele não comprometeu, mas o fato do Gemerson estar muito bem ajuda o Ed Carlos a estar bem também. Ele marca o Ed Carlos também, né? Ele fica tomando conta dele. Embora o Ed Carlos ontem não tenha comprometido, né? Não, de jeito nenhum. E claro, a segurança que você tem com o Vitor, né? O dia que o Vitor está muito
seguro e completando o jogador que mais atuou pelo Atlético em termos de Libertadores, isso também dá essa força. Mas essa movimentação de frente que o Atlético tem, vale a gente ressaltar, a gente fala sempre de quem foi muito bem, mas também da própria situação do Carlos, né? A inexperiência ainda chega muito junto. Né? Você vê que o próprio gol, depois que o Atlético fez o gol, teve bola na trave, teve ele perdendo a chance de ter um gol, teve uma defesa fantástica do Vitor, mas é aquela história do saber qual é o meu repertório de jogada. Eu acho que isso é o que ainda envolve um pouco o Carlos, mas dizer que ele é muito importante nesse sentido da movimentação. É sempre bom destacar que ontem, por exemplo, quando teve uma bola no segundo tempo que o Prato veio buscar lá na esquerda, isso. E ali estavam Douglas Santos, Prato e o Carlos por ali. E aí aquele espaço gigantesco dentro da área. Então, essa sintonia entre o Prato e o Carlos, ela vai acontecer com o tempo, porque eles não jogaram muito juntos até aqui. Eu vou daqui a pouco para a Praça da Liberdade, é isso, gente? Praça 7. Daqui a pouco eu vou para a Praça 7 lá falar com o Lu, ele vai bater um papo com o torcedor atleticano para saber ao vivo o que o torcedor atleticano achou da vitória ontem. Júlia Guimarães, minha prima, está fazendo um sucesso arrebatador nas ruas. O povo grita, o povo pede. Júlia Guimarães, Júlia Guimarães. Ô, Júlia, você falou, você tem um estilo muito parecido com o do Cárdenas para jogar. Eu vejo lá na pelada de segunda-feira. Você acha que ele tem que ser titular e o Levi manter esse time que jogou ontem, que entrou em campo, com exceção da entrada do Léo Silva, que já deve jogar, no próximo jogo pela Libertadores ele estará em campo, né? Você acha que o time é aquele que entrou em campo ontem? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo. O time é aquele, Everton. E não só o entrosamento do Prato e do Carlos, como você falou, mas o entrosamento ali de todos ali na frente. E o Cárdenas ontem, ele não fez uma partida brilhante. O Atlético, na minha opinião, não fez uma partida brilhante, mas fez uma partida muito inteligente. O Atlético soube jogar fora de casa, soube neutralizar a pressão do Santa Fé. E o Gemerson, para mim, foi, ao lado do Marcos Rocha, o Gemerson foi o melhor em campo. O Santa Fé, muitas vezes, jogou nas costas do Ed Carlos, e o Gemerson sempre estava ali na cobertura, sempre salvando. O Vitor, sem dúvida, é o São Vitor mesmo. E esse entrosamento, o time só tende a melhorar. E é impressionante a diferença do time reserva para o time titular. Essa diferença vai ficar cada vez maior com o entrosamento e com o time jogando junto mesmo. Então, foi uma vitória histórica, uma vitória sensacional para o Atlético e que dá uma clareada no caminho para o Atlético agora nessa classificação. Segura o Brasil para mim, prepara uma música bacana, não é aquela do Titanic, não, senão eu mando tirar. Uma música de amor, daqui a pouco. Eu vou agora para a Praça 7 ao vivo, falar com o Luciano Dias, nosso repórter, batendo um papo com o torcedor atleticano para saber o que o torcedor achou, evidentemente, que achou muito bom da vitória do Galo ontem. Tá vivo na competição, Lu? Um abraço, boa tarde. Júnior Brasil, o povo clama pela sua opinião diante do jogo de ontem e a vitória épica do Galo. Valeu, Everton. Agora, oficialmente, grande depois abraço. Depois de 1h30 que você vai falar. Mas tem que mandar aquele O que é mais importante na sua vida? Falar da sua esposa ou falar do Atlético? Olha, aqui é trabalho, mas a Belinha é páreo duro. Tá ali, ó, Belinha. Muito amor, muito coração para nós. Falando da vitória do Atlético. O Atlético foi uma vitória justa, incontestável. O Atlético conseguiu diminuir o ímpeto e a força do Santa Fé. Por quê? Não foi a equipe do Santa Fé que a gente esperava, porque o Atlético não deixou o Santa Fé acontecer na partida. O Atlético foi um time muito consistente, foi um time que soube se impor. A única coisa que ainda me preocupa e tem repetido, e o Levi precisa corrigir, o Atlético está um time capenga. É raro ele ter uma jogada pela esquerda, por essa falta de sintonia que está acontecendo entre o Douglas e o Carlos. E o Carlos com alguma dificuldade, principalmente, de chegar e de criar. Está um time torto o tempo inteiro. É uma coisa impressionante. Você vê, quem está no meio pega a bola... parece que não existe o lado esquerdo, o cara já pega virando para lá, eu reparei muito isso, é automático, é uma coisa que é pegar e virar para a direita, porque sabe que ali acontece, que ali tem um Marcos Rocha, que ali você vai ter um Luan. Então o Atlético precisa equilibrar isso, trazer um pouco esse jogo para o lado esquerdo, não depende só do Carlos e do Douglas, depende também de quem está distribuindo esse jogo para que possa ter uma fluidez. Eu vejo muita gente cobrando do Carlos, mas em alguns momentos a bola não chega para ele fazer o jogo. Tem que acontecer isso, o Atlético precisa se descobrir pela esquerda. Agora, foi melhor, não há a menor dúvida, gostei, é aquilo que a gente esperava do Atlético diante de um jogo com um grau de dificuldade enorme. O Atlético foi muito bem, não tenho a menor dúvida para dizer isso. O Atlético foi muito bem, tem que ser valorizado e acho que daqui para frente
é arrancada. Pode significar, inclusive, a classificação do Atlético com 12 pontos. E, claro, me lembrou a Libertadores de 2013. Bola no travessão, milagre do São Vitor. Acordou o Atlético, não tem dúvida. Você fez uma observação aí interessante, porque a gente criticava o fato de o Carlos não marcar gols, mas com uma função tática muito importante no time. Só que ontem, jogou diferente. O lado esquerdo do Atlético, da defesa do Atlético, a todo momento o Santa Fé jogava por ali. Nas costas do Marcos Rocha, nem tanto, mas nas costas do Douglas Santos, o primeiro tempo praticamente todo eles jogaram por ali. Mesmo tendo o Carlos fazendo essa função de marcação no setor. Então, me surpreendeu. Ou seja, ontem o Carlos realmente não rendeu muito bem, porque ele não conseguiu fechar as descidas do Santa Fé por ali. O Douglas Santos não apoiou, então o lado esquerdo do Atlético ontem, de fato, foi um time ele tem sido assim, precisa se redescobrir. Mas não é o primeiro jogo que ele apresenta isso. E quando a gente fala assim... Mas é melhorar. É melhorar. Daqui a pouco que eu gostaria que você respondesse também, Juninho. É melhorar posicionamento ou é trocar peça? Não, eu acho que é melhorar. É posicionamento, não é trocar peça, não. É os jogadores se entenderem. É meio que isso. Porque antes, como o Carlos não tinha... O Cárdenas, a função dele era uma movimentação. Hoje não, hoje ele tem um lado, ele descobriu o lado dele de jogar. Quando a gente fala assim, o Atlético tá capenga para um lado só, é óbvio, gente, quando você encontra a facilidade técnica de um lado, é natural que você empurre o jogo para lá, porque é por lá que você encontra os jogadores que têm essa maior eficiência. Por isso que a gente estava dizendo, automático, que o Cárdenas estava puxando o tempo inteiro a bola. Agora, uma coisa tem que ser dita, o Santa Fé foi muito diferente, ele deixou que o Atlético tivesse posse de bola, ele só apostou no contra-ataque. Ele jogou em casa na velocidade, mas apostando no contra-ataque no primeiro tempo. O mérito do Atlético conseguir se impor. Mas a posse de bola, que é aquilo que a gente esperava que eles tivessem muito, porque eles tinham a posse de bola e a velocidade, eles deixaram a posse de bola pro Atlético. Mas é uma característica que o Santa Fé nem tem muito, né? Para quem gosta dos números, se apega aos números e analisa através deles, é um time que joga pouco com a bola, o Leston. Ele entrega a bola, né? Mas quando ele retoma, é uma velocidade absurda. O Omar Pérez, é interessante, o Omar Pérez, ele pega a bola e acelera num lançamento, numa enfiada de bola. Você assistiu o jogo todo ontem? Assisti. Por que isso acontece? Por que eles não querem jogar com a bola? Isso vai muito também da característica dos jogadores que tem, né? E o Santa Fé, os últimos 2 anos, né? E nós falávamos ontem que é um time que tem já uma forma de jogar bem definida, né? É um time que tem por característica essa saída, principalmente pela qualidade de passe do Pérez, né? E ele, na segunda parte ontem do jogo, ele até começou a forçar um pouco mais esse passe, né? Tentando encontrar um espaço entre os 2 volantes do Atlético, que fizeram uma partida muito boa. Taticamente, eles não apareceram no jogo. Mas eliminaram aquilo que a gente falou, né? O Omar Pérez não rendeu tanto porque ele foi muito bem marcado. Eles protegeram muito ali a entrada da área do Atlético, né? E ainda em cima dessa questão do lado esquerdo, eu acredito que ainda passa pela crescente do Douglas, né? O Douglas teve essa lesão, ficou fora, e essa volta dele, a sequência vai trazer, porque se você analisar também a questão da profundidade, o fato do Carlos ser destro, né, você também perde um pouco dessa profundidade pelo lado esquerdo, porque a tendência é sempre ele travar essa bola e trazer para dentro. Seria o jogador aí daqui a pouco, com a chegada do Dátolo para a equipe novamente, você daqui a pouco passa a ter 2 canhotos, porque você vai ter ali o Dátolo e aí você passa a ter uma profundidade maior pelo lado esquerdo, assim como você tem com o Luan. Então, na sua avaliação, a saída do time, do Carlos do time, está muito próxima. Acredito que vai depender muito daquilo que o Levi vai projetar para frente, porque você perde também velocidade. A saída do Carlos, você perde velocidade. Aí o Atlético passa a ser um time mais de ter a bola, um time um pouco mais cadenciado, porque aí o Dátolo, o Cárdenas... Mais um lançamento do que aquele galope. Né? Exatamente. Então aí vai depender muito daquilo que o Levi vai projetar para a sequência. E o passe fica mais curto também, que não é uma característica do Atlético. E tem também a questão do Lucas Prato também ali naquela região. Você amaria o time com Cárdenas, Dátolo por um lado, jogando com Douglas Santos, Luan pelo outro, jogando com Marcos Rocha, e o Prato jogando dentro da área, ou às vezes nem tanto, ele sai também. Sim, sim. Até quando você me perguntou se esse era o time mesmo, eu tinha me esquecido do Dátolo. Então, para mim, o Dátolo pode ser o titular ali daquela posição, se ele fizer também esse papel do Carlos de marcar um pouco mais, de cobrir a saída do Douglas Santos. Ele faz. Então, se o Levir orientá-lo para fazer isso também, como o Carlos faz muito bem, ele pode ser sim o titular. E aí, com a perna esquerda ali atuando, pelo lado esquerdo, já tem essa profundidade que o Leston falou muito bem, já tem essa profundidade maior, essa intensidade maior por esse lado também. Falando em intensidade... o Leston acredita que o time vai ganhar isso daqui para frente, não é?
Aí tem a questão de uma moral que ela é restabelecida, de confiança restabelecida, e o time cresce. Mas eu imagino que mesmo com a vitória ontem, quando a gente fala de uma vitória excepcional, é porque, poxa, foi o primeiro brasileiro que foi ao El Campinho e venceu o Santa Fé em toda a sua história, não é? Em competições oficiais. Então, quer dizer, é um negócio realmente espetacular. Agora, ainda assim, com a vitória e tal, eu acredito muito que a diretoria esteja trabalhando, vendo as necessidades, né, de se ter jogadores de mais qualidade em outros setores. Isso deve estar trabalhando, porque se você num jogo perde novamente o Prato, perde novamente o Marcos Rocha, olha a importância desses caras, desse time ontem. Olha o quanto o time cresceu, olha o quanto o time jogou mais que esses caras em campo. Se até o Marcos Rocha jogo mais difícil. Por exemplo, o Marcos Rocha fez ontem, na minha opinião, a maior partida dele com a camisa do Galo. Claro, mas só para deixar claro o seguinte, eu acho até que a diretoria do Atlético, ela estava muito, e todo mundo com o pé atrás, para ver qual seria a situação, né? E esse jogo era um jogo definitivo. Por isso não estava se falando muito em contratação, não se falando muito em situações, porque se não desse para a Libertadores, você teria muito mais tempo para pensar para o brasileiro. Aí você poderia pesquisar um pouco mais, talvez olhar um ou outro jogador que você está olhando nesse momento, mas as informações que a gente tem é que eles continuam trabalhando muito. Eu acho que 25 é o dia D. Né? O Atlético volta a jogar dia 9, né, do mês que vem, e dia 23, ou seja, ele tem um tempo bom aí. As inscrições para a próxima fase, ele também vai poder mudar 3. Então, ele vai ter um tempo para acertar isso aí. E o Atlético está assim. Mas tem que buscar os reforços. Ele já está olhando, já tem um tempo. É a definição do Guilherme que está barrando a história. Porque vai que dia 25 o Guilherme chega e fala, tá bom, então eu vou renovar. E a qualificação do grupo que é importante. Não adianta você ter 35, sendo que 5 você pode liberar aí com tranquilidade. Você tem desses 35 o Lucas, que machucou, então se já perdeu algum jogador, tem que ter. Isso já está mais do que provado. O formato é qualidade e quantidade. Antigamente você trabalhava, você lembra disso, 28 já era até considerado grupo inchado. E quando o Cruzeiro conseguiu mostrar um formato diferente, que não para um ano tão longo como a gente tem aqui, até agora com a Copa do Brasil no segundo semestre, você tem que ter mais de 30 jogadores. Isso aí tá evidente. É contusão, é cartão, é uma série de problemas. O Tite mudou de pensamento. Convocação. O próprio Tite mudou. O Tite era um cara que trabalhava com pouquíssimos jogadores. Hoje você pega o próprio grupo do Corinthians e ele ainda tá. E a gente tá vendo que o Corinthians está trabalhando. O Corinthians está na retaguarda, está tentando, está buscando. Porque você sabe que não é só aquilo ali. E da forma como o Corinthians vem se apresentando, ele sabe que ele vai estar chegando em todos. Ou seja, vai dispersar mais ainda. Então, é necessário esse trabalho, mas não adianta você ter um monte de gente, você tem que ter qualidade. Até porque se não tivesse, não vai chegar a lugar nenhum, né? Quem viu ontem, por exemplo, o Emelec Internacional, você viu que o Emelec tem um time qualificado. Você vê o Racing jogar, tem qualidade. O Estudiantes retomou ontem. Não, eu não vou longe o São Paulo para vencer foi no finalzinho do jogo. Boca tá com o time certinho. Então, na próxima fase é cascuda, é mata-mata. E outra coisa, a importância até de você se classificar e se classificar bem, sair fora de um Corinthians. Para que você decida também em casa e não pega adversários mais cascudos, né, Lécio? Você pegar de largada numa oitava, você pegar um Corinthians, o Racing, um Boca, ninguém quer. É uma tentativa que todos os clubes, né, quando começam a Libertadores, essa briga sempre por se classificar em primeiro do grupo e naquela classificação geral também, né? De você ter Tem gente que fala que não adianta, mas isso faz toda a diferença, a gente sabe, fez pro Atlético. E nessa Libertadores eu acho que faz muito mais do que fez nas outras, porque a qualificação técnica dessa Libertadores, em alguns momentos você pega gente que está muito lá em cima e o restante muito igual. Aquele que pode acontecer qualquer coisa. E o que pode acontecer qualquer coisa, meu filho. E um clube que tem, como o Atlético, que tem essa questão do jogar em casa ser diferente, assim como é o Corinthians, faz uma diferença muito grande. Essa atmosfera, exatamente, essa atmosfera que é criada pela torcida do Atlético, o fato de se decidir dentro de casa faz uma diferença enorme. E o presidente disse ontem, um jogo já seria no Mineirão, porque ele já tinha informado. Pode ser que os 2 jogos, né, aconteçam no Mineirão. E aí, como eu não sei se vai rolar uma promoção de ingressos e tal, mas indo para o Mineirão é casa cheia e também a pressão. E o Atlético já mostrou que lá também joga muito bem. Meu amigo, um recado para você, mais um. O ano já começou faz tempo, até o carnaval já foi embora, daqui a pouco a gente está no meio do ano e você ainda não realizou o seu sonho de ter a moto Honda. Com a sua Honda você economiza tempo no deslocamento e dinheiro com combustível também. A hora é agora, amigo. Com o consórcio Honda é muito barato, é muito fácil comprar sua Honda e mudar de vida. Olha só, tem a CG 150 Fan ES
TSDI a partir de R$ 148 mensais e a CG 150 Titan EX a partir de R$ 171 mensais. Você viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso e o melhor de tudo é que você não paga juros. É muito importante comprar o seu consórcio com quem é especialista em motocicleta. Não se arrisque comprando de qualquer um por aí. Invista seu rico dinheirinho com segurança em uma empresa séria e confiável. O Consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil, conta com credibilidade e a marca Honda, entregando mais de 35 mil motocicletas todos os meses e a próxima pode ser sua. Ainda não foi? Então não perca tempo, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio. É a Consórcio Honda, um break rápido daqui a pouco. A gente volta com mais galho, vamos falar mais do Cruzeiro que joga hoje contra o Mineiros da Venezuela. 2 minutos, até já. Tá aí, você viu a Monique Fernandes, né, convidando você, 6h50, Jornal Band Minas na tela da Band. O doutor Stanley apresenta o Brasil Gente, 4h15 de segunda a sexta, aqui também na tela da Band. Você está esperando o quê para assistir? Olha, ontem, veja só como é que são as coisas. Quando minha mãe falava, quem fala demais, meu filho, dá bom dia é equino. E ontem, olha o que eu fiz aí ontem, porque quando acaba o programa, eu gravo a chamada após o programa para o dia seguinte, para o restante da grade do dia e para o dia seguinte. Olha a bobagem que eu fiz ontem aí, eles criaram até uma hashtag aqui, veja aí. Ó, se eu errar, o almoço está pago no para toda a equipe. Bem equilibrado, hein? Alô, alô, no programa desta quinta-feira, de olho em Santa Fé e Galo, e os preparativos do Cruzeiro contra o Mineiros. É Copa Libertadores do almoço. Eu não falei com a equipe. Os caras, sabe o que é? Eu prometo essa aí eles ficam assim, É que eu prometi pagar, se eu errasse na primeira, eu prometi pagar um rodízio para esses caras numa grande churrascaria de Belo Horizonte. Aí todo mundo cobrando agora, e o que eu vou ter que fazer? Pagar. Eu vou ter que pagar, claro. porque promessa é dívida. Olha a pressão desses caras, ninguém trabalha, mas falou que tem comida, a turma fica empolvorosa. Então tá aí, ó, tá vendo aí? Agora eu vou ter que pagar, e não prometo mais, se prometer tem que cumprir. Olha o Paquito lá, ó, atrás da câmera, olha lá, ó. O Paquito é o nosso, muita o nosso né? operador de câmera, né, que nas horas vagas sai de dentro do bolo, né? É. Só de sunga e gravata borboleta. Olha, o lateral Mena, o Brasil, presta atenção que essa aí, o lateral Mena, ele vai, hoje ele está em campo e tal. Isso. Mas como você disse que o lateral Mena seria o titular e que o Pará não teria chance, eu quero ver hoje. O que você vai dizer? Porque ele é bom lateral, ele é lateral de seleção, Brasil. Não falei isso hora nenhuma, o Mena é um lateral extremamente seguro. Você não falou? Não, escuta o que eu falei, vou repetir para você. Quem falou? A você, aqui, manda aqui pra gente a informação, como é que chama o fantasminha que orienta o médico da novela das 6 ou 7, e é o mesmo que fica falando aqui no web, porque ele toda hora fala, eu tô conversando com alguém falou comigo. É o mesmo fantasminha lá que fala com você. Você ouve voz, chamar aquela turma do Gastosa lá pra você. Olha, o Mena é um bom lateral, sem dúvida, tem uma grande bagagem, lateral seguro, mas ele atua muito mais defensivamente do que criando, do que ousando. Isso é bom para a equipe, principalmente no Libertadores, pela experiência, pela bagagem, por ter disputado a Copa do Mundo. Em muitos momentos ele faz até uma linha como 3 zagueiros. Eu já disse até aqui que me lembra aquela função que o Emerson, que veio do Sul para o Atlético, que também atuava na lateral e fechando como um terceiro zagueiro. Eu vejo ele muito mais assim. Agora o Pará é a força bruta. É o cara que é ofensivo, lembra muito mais o Mike. É uma alternativa. Aquele cara que pode escapulir. Também, né, não, é uma aposta também. Ele é um jogador consagrado. Não dá para virar e falar, o Marcelo tá errado. Não, ele hoje tem que buscar, e como é um time em formação, a segurança. Agora, segundo semestre, brasileiro, em N situações, o Pará pode estar aí buscando espaço dele. Porque um cara que chega na seleção do seu país como o Mena chegou, você não pode desprezar. Tem que respeitar o futebol do cara. Ele pode não ter jogado no Santos, mas o Damião também não jogou. E olha o que o Damião está fazendo aí no Cruzeiro agora. Vamos ver essa aí do Mena, né? O Mena vai calar a boca dos cornetas hoje. Roda aí. Temos que aproveitar melhor a bola parada. A gente tem trabalhado bastante isso e esperamos fazer gol
mediante a bola parada e que a gente está trabalhando bem e pegando forte nisso. Bom, para calar os corneta. É bom que o meu editor-chefe passa a ordem para mim no ponto, e antes dele fechar o microfone, ele fala assim, faz isso assim, assim. Aí antes de fechar, ele fala assim, seu idiota, seu burro. Eu escuto tudo, ele xingando lá, que coisa. Então é o seguinte, ontem a bola parada foi importante e o Atlético venceu numa cobrança de escanteio. É uma característica que você, por exemplo, como treinador, treina a exaustão. Hoje porque se defender é mais fácil, você vai lá e mete numa bola parada, mete um gol, você vai lá atrás, fecha a casinha. É fundamental. Se você se ater aos números aí, tu vai ver que um percentual muito alto em jogos importantes, né? Porque tem aquele gol que tem um valor maior, né? O gol no 0-0, o gol de uma virada, e você vê que inevitavelmente a bola parada está relacionada a isso. E o Cruzeiro, na temporada de 2013, 2014, teve uma bola parada muito forte, né? Com o Dedé, o próprio Léo fez vários gols, né? Então é uma jogada que... E na própria cobrança também, né? Com o Egídio, que cobrava muito bem, o próprio Everton Ribeiro. Bola parada esse ano não está tão bem assim. Tanto que o Marcelo tem treinado muito mas essas quem bolas, é o responsável pela bola parada? Já foi o Arrascaeta, o Marquinhos, foi falado, era um dos caras que participava muito bem nisso. Exatamente. Até em lançamento. Você perdeu um cara que tinha... Talvez a maior virtude dele mas esse ano, Brasil, quem é o responsável pela bola parada? O Marcelo ainda está acertando esse detalhe ainda. E não foi só isso. Claro, e não foi só isso. O próprio Lucas Silva com o chute de fora da área. São situações que você ainda vai ter que adequar. Quem é que tem essa maior habilidade? Sabe por quê também? Porque depois a cobrança em cima do treinador é muito grande. Então, o desenvolvimento é do treinamento. Quando o Mena fala ali da importância, é importante, mas você tem que ter quem faça isso, senão isso acontece igual no jogo do Corinthians. Por que foi ele? Quem era o primeiro? Quem era o segundo? E um detalhe, se você for olhar o Arrascaeta, presta atenção como que ele cobra escanteio. Ele cobra no primeiro pau, não é a característica do Cruzeiro. Cruzeiro, a característica é no segundo pau. Chegar ali, passou do primeiro pau, ele já vai pro segundo. É a característica do Cruzeiro, apesar de ter tido também gol no primeiro pau. Jogada ensaiada, né, Brasil? Mas não é a bola mais pra frente. No primeiro pau, ele dá uma raspada. Ele vai ter que aprender, claro, e vai entender qual que é a situação com o Cruzeiro, aquilo que você lembrou dos zagueiros também muito bem, que tinha uma chegada muito forte na bola aérea, na hora que ele começar a cobrar mais ali no pênalti, no segundo pau, muda essa história. Júlia, você acha que existe uma cobrança inconsciente? Aliás, não uma cobrança inconsciente, uma pressão inconsciente hoje de que, poxa, nenhum brasileiro tropeçou na rodada. O Inter empatou, mas não teve derrota. Isso gera uma pressão inconsciente, porque o Cruzeiro ainda não marcou, porque o grupo do Cruzeiro era mais fácil e a coisa não desembola. Você acha que tem essa pressão hoje? Eu acho que tem uma certa pressãozinha sim, Everton. Essa rodada foi muito boa para os times brasileiros e chegou a hora, assim como chegou a hora do Atlético, chegou a hora do Cruzeiro vencer também. É um adversário que o Cruzeiro nunca perdeu para venezuelanos na Libertadores, um adversário que não vem bem no campeonato, nos jogos em casa esse ano, não venceu na verdade 2 jogos, foram 2 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, o técnico foi demitido. Então, assim, o cenário está todo bem montado para o Cruzeiro conquistar essa primeira vitória na Libertadores, sem dúvida. E chegou a hora, assim como no do Atlético, chegou a hora do Cruzeiro também. Tem que vencer, é obrigação hoje vencer, hein? Olha aqui, pessoal, vou falar agora da farmácia Ana Gales. Você está cansado de pagar caro? E pior do que pagar caro é pagar caro e ser mal atendido. Ninguém suporta ser mal atendido. E quando você entra na farmácia, fala, você tem um remédio, um medicamento tal, o cara não, você fala ali, ó. E você vai lá e encontra. Quer dizer, na Anagales isso não existe. Você vai ligar o 3272-1166 ou visitar qualquer uma das lojas. São mais de 11 lojas, né? E a principal delas está ali no centro de Belo Horizonte, né? A principal, que é a Matriz, fica na Caetés 320, no centro de BH. E dá uma olhada nesses medicamentos aqui. O meu Agazete vai trazer aqui. Olha esses medicamentos aqui. Hoje eu vou inverter aqui. Eu vou falar do Biolong primeiro, que você compra 2 e ganha 1. Espetacular, Biolong, né? Você vai tomar e você vai ficar beleza. Tinha que mudar o nome para Belezol. Espetacular. E o Omeprazol, você está com o estômago ardendo, rapaz, na linguagem bem popular, né? Aquela azia. Olha o Omeprazol aqui. Dizem que as pessoas que têm o hábito de tomar, não estão fazendo apologia a tomar a hipocondria, não. Mas é que todo mundo que toma fala que isso aqui é um santo remédio, né? A Dimara toma todo dia 2 caixas, porque a mulher que está azeda, né? E agora vai casar, vai melhorar, né, Dimara?
né? O grande Bernardo, né? Que é o namorado da Dimara. Aqui, Dimara, vou mandar para ele o citrato de sildenafila. É o Viagra natural, Dimarinha. Ele vai realmente virar um sex machine. Grande Bernardo, eu desejo a vocês muita felicidade aí nesse casamento. Olha, preste atenção, 3272-1166, Farmácia Anagales faz mais por você. A Anagales tem cuidado natural pela vida. Então, meu amigo, não perca tempo. Ligue para a Anagales, peça o seu medicamento, está aqui o telefone, ou então visite uma das lojas espalhadas por Belo Horizonte. Viagra, R$ 3,99 o genérico do Viagra. Bernardo, namorado da Dimara, vai ganhar uma caixa. Vamos para o intervalo rápido. É lá e cá, 2 minutinhos só e a gente já volta. Não saia daí. Na volta o Levi Coupe vai falar, porque a Júlia cornetou e o Levi vai responder para ela. Até já. Gente, hoje às 4h15 da tarde com o Stanley Guzmán, Jornal Band Minas às 6h50. Olha, após a partida, o técnico Levi Coupe analisou a atuação, viu, Júlia Guimarães Corneteira, do Marcos Rocha e do Douglas Santos, falou também de Cárdenas e Prato, veja aí. Bom, é uma pena, eles ainda não têm uma sequência que eles deveriam ter, de aproximadamente 10 jogos. Então, o Douglas está com 3 jogos, 4. Esse é o primeiro jogo do Marcos. E até eu considerei, olhando assim, o Marcos foi um dos melhores em campo. Não é? Então, eles estão ainda se adaptando. Alguns jogadores, o Prato também se adaptando ainda ao time. Cárdenas. Então, o que vocês viram, na verdade, é que o Santa Fé tem um conjunto melhor que o Atlético nesse momento. Mas nós vamos chegar, ainda há tempo para a gente chegar e chegar às finais da Libertadores. Ô, Levi, mas chegar à final não adianta, Levi, tem que chegar à final e ganhar, né, Júlia? Você falou que o conjunto, você cornetou, né? Que o conjunto do Santa Fé era melhor, que o Atlético teria dificuldade, poderia até perder o jogo, até mesmo vencer ou empatar. É um comentário realmente muito interessante. Agora, e o Levir agora calando a sua boca, Júlia Guimarães? Conversa fiada, hein, Everton? Vamos fantasia aqui de novo, Júnior. Tá aí, ó. O tempo todo no programa. Você não falou? Mas quem falou? Achei que tinha sido você. O Levi explicou muito bem o jogo ali, né, Júlia? Explicou, didática, sim. E é exatamente assim. E é exatamente isso, que até que eu falei um pouquinho aqui, todo mundo falou aqui no início do programa. Ainda falta esse entrosamento ali dos jogadores ali na frente. A entrada do Lucas Prato, a volta do Lucas Prato e a volta do Marcos Rocha deram uma qualidade muito maior ao Atlético. E isso tende a aumentar ainda mais com esse entrosamento, com o time se encaixando cada vez mais. E eu não cornetei ninguém, não. É mentira do Everton. Pô, mas engraçado, eu pensei que eu tinha escutado alguma coisa. Ô, Leston, ontem, antes do jogo, a gente aqui no programa, eu dizia, poxa, o Atlético é um time muito franzino em relação à força do futebol colombiano. Os caras chegavam na dividida e ganhavam praticamente todas. Teve uma bola que foi estourada, não sei se foi o Donizete ou o Rafael Carioca, uma bola dividida, sobrou pro cara. E esse jogador do Atlético chegou bem na frente e tal, e ainda assim perdeu a bola. O que você acha que tem que ser feito? Na habilidade também vai? Ou essa força física também é importante num torneio como Copa Libertadores? Acho que a capacidade técnica, ela sobrepõe a tudo, cara. Acho que no futebol, infelizmente, com o tempo, essas coisas que o futebol mudou, a gente parou de dar importância à capacidade técnica. Acho que ela sobrepõe. Acho que um jogador com o potencial que tem o Marcos Rocha, porque todo mundo fala da volta do Marcos Rocha pelo acabamento, pela qualidade na iniciação da jogada, uma saída com qualidade de trás. O que é técnico é técnico. Exatamente. Mas quando eu jogava lá no Pombal, você me colocava por causa da minha virilidade, né? Olha aqui, super promoção no consórcio Potencial. Atenção, olha, o consórcio hoje é a bola da vez, que não tem juros. Temos planos para veículos novos e seminovos com parcelas a partir de R$ 396 sem juros. Não é financiamento, não. Você vai economizar apenas R$ 13 ao dia e realizar o sonho do seu carrão. Só que você tem que ligar agora 0800 727 0693, está aqui o telefone. Sua ligação fica registrada, um consultor retorna posteriormente, né? Para você que não tem valor para dar o seu lance, tirar o seu bem no momento da adesão, nós temos um plano que você pode utilizar o recurso da própria carta de crédito. É uma loucura, hoje está muito fácil. Confira o regulamento na contemplação, você escolhe a marca e o modelo do seu veículo, se você quer novo ou seminovo, nacional ou importado, de acordo com o valor do crédito do seu consórcio. Fechando hoje, você vai concorrer toda semana a um prêmio de R$ 5.000. O veículo usado
também pode entrar como lance. Consulte regulamento ligando 0800 727 0693. O consórcio pode ser para motocicleta, para carro, caminhões, equipamentos agrícolas, barcos, capital de giro, hein? Hoje tem consórcio de capital de giro. Em imóveis também, Dimara vai casar, vai fazer o consórcio. Veículos a partir de R$ 396 e imóveis a partir de 460, né? Só o consórcio potencial faz isso por você. Consórcio não tem juros, Leston Júnior. Você e a Neide podem casar. 0800 727 0693. A Neide vai bem? Vai. Obrigado. Neide vai bem. Quanto tempo mais aí, ô Capiroto? Um minuto nós temos, Júnior Brasil. Um minuto. Cruzeiro ganha de quanto hoje, Mara? Eu acho que o Cruzeiro vai vencer e vai vencer bem os 3 Vencer bem 7-0? 3-0. 3-0. Júnior Brasil. Só para dificultar um pouquinho, 3-1. 3-1? Júlia Guimarães, minha prima. 1-0 Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. Leston Júnior. 2-0 Cruzeiro. Pra mim, 2-1, mas assim, apertado com o Cruzeiro fazendo o segundo. Aos 37 do segundo tempo, sabe com quem? Então não tem sabe drama, com quem? Drama, não. Marquinhos vai fazer o segundo gol do Cruzeiro. Achei que aos você ia falar 37 do segundo tempo. Você fez o Aquela suspense. bola cruzada na área do Atlético ontem, que ele se chocou contra o goleiro do Santa Fé. Se ele não bate naquela bola, o goleiro meteria a cabeça nela. Repara no lance. É que nós não temos aí as imagens, né? Mas repara no lance que vocês vão ver, vocês vão me dar razão. Gente, vamos embora. Tchau, até amanhã, 1 da tarde. Não deixe de assistir às 4h15 o Brasil Gente, 6h50 o jornal Band Minas aqui na tela da Band. Um abraço, tchau.